Evangelho segundo Marcos, capítulo 15. Nós leremos dos versos 16 até o verso de número 39. Diz assim a palavra do Senhor: Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Vede, clama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Nessa manhã, queridos, veremos sobre a vitória do Rei. A vitória do Rei. Segundo a revista Placar, a edição de março de 1999, ela relata uma história do Rei Pelé. E a história é a seguinte: o time do Santos estava perdendo o jogo por 2-0, e os zagueiros do time adversário eles começam a zombar do Pelé. Dá o meio do segundo tempo e eles começam a zombar dizendo: Você viu algum rei por aqui? Não, o outro zagueiro respondia: Não, nenhum rei apareceu por aqui não. E eles começavam a zombar do Pelé, e naquela época não existiam muitos gandulas, de modo que quando a bola saía, eles chutavam a bola para longe, e o próprio Pelé diz: naquele dia eles me encheram demais, toda vez que a bola saía, e eu ia buscar, um deles chutava mais longe, aproveitando que naquela época não havia tantos gandulas. Depois falavam: crioulo, essa não dá mais. E aí ele continua contando a história, e eles diziam: cadê o rei, cadê o rei? E aí o Pelé diz: quando faltavam 3 minutos para o jogo terminar, fiz um gol, descontando para 2-1. Faltando 2 minutos, fiz outro.
Aí peguei a bola, dei para o zagueiro e disse: está vendo isso aqui? Leve para sua mãe de presente. Foi o rei que mandou entregar. A gente ouve essa história e a gente vibra muitas vezes porque nós gostamos de quando alguém que é um rei, é humilhado, ele coloca essas pessoas que o estão humilhando no seu devido lugar. Que ele, quando zombado, ele tem que mostrar quem é que manda, né? E o Pelé, ele faz isso naquele jogo, em poucos minutos, em 2 minutos, ele faz 2 gols, ele empata o jogo. E mesmo nós, quando somos menosprezados, quando as pessoas menosprezam a nossa capacidade, os nossos títulos, a nossa honestidade, a gente não quer ficar por baixo, a gente quer se impor, a gente quer se mostrar, dizer de fato quem nós somos, né, se defender. Mas olhando para a história de Jesus, que nós lemos nessa manhã, nós vemos algo diferente. Um rei que é humilhado, um rei que é totalmente desprezado, que apanha, que sofre, mas que triunfa, que vence no final. E veremos sobre isso nessa manhã. Em primeiro lugar, nós vemos a humilhação do rei, a vergonha, a exposição pela qual ele passa. O texto bíblico mostra como que essa humilhação inicia desde o Getsêmani, desde quando aqueles guardas vão prendê-lo. Ele é levado perante Anás e Caifás, ele é levado para Pilatos, que faz um julgamento completamente injusto, ele é levado perante Herodes, ele é levado para fora da cidade, ele é morto fora da cidade, os criminosos eram mortos fora da cidade, ele é tratado como um criminoso comum. A morte de Jesus, ela não é protestada, as pessoas não se levantam para defendê-lo. A morte de Jesus não é uma morte como um mártir, onde as pessoas olham para ele como sendo um herói. Pelo contrário, ele é morto como um criminoso comum. A sua morte é extremamente vergonhosa, é humilhante, é morto como um malfeitor, como um bandido. Nós temos então alguns estágios da humilhação de Cristo. Nós temos um primeiro estágio, quando ele está diante de Anás e Caifás, quando aqueles homens, julgando-o injustamente, levantando falsas acusações contra o nosso Senhor, depois disso, eles começam a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe murros, dizendo: profetiza. E os guardas o tomam a bofetadas, diz o verso 65 do capítulo 14. Eles cobrem o rosto de Jesus e diz: profetiza, quem é que bateu? Você não é o profeta? E eles dizem: não, tu és um falso profeta. Você não consegue profetizar, nem é quem é que te bateu. E agora ele é levado, entregue para os soldados. Os soldados o levam para dentro do palácio, que é o pretório, verso 16 do capítulo 15, e reuniram todo o destacamento. Todo o destacamento é reunido em torno de Jesus para essa humilhação diante dos soldados romanos. Eles veem a oportunidade de humilhar alguém, ainda mais um rei. Agora então eles destilam em Jesus todo o seu ódio, toda a sua raiva, toda a sua maldade, e eles fazem isso com prazer. Eles estão diante do rei do universo. Ele está dolorido, ele está nu, ele está com sede, os seus amigos o abandonaram. Ele não é o rei dos judeus. Alguém tem aí um manto real? Alguém tem aí um pedaço de pano vermelho para a gente colocar esse manto nesse rei? O Senhor Jesus já havia sofrido, ele já havia sido escarnecido, ele já havia sofrido açoites, e agora eles querem colocar sobre ele esse manto real. Ele é um rei tem uma coroa. E alguém se dá ao trabalho de tecer uma coroa de espinhos. Eles dizem: eu sei onde tem um material bom para a gente poder colocar uma coroa na cabeça dele. E alguém tece uma coroa de espinhos.
e coloca sobre a cabeça de Jesus. Espinhos e abrolhos, que são mencionados em Gênesis 3,18, que está vinculado à queda de Adão, a uma das consequências da queda de Adão, e agora o segundo Adão sofre a maldição que há sobre a natureza, para que nós e a natureza pudéssemos ficar livres desse castigo. E eles agridem Jesus. E eles tomam um caniço, que eles dizem que é um cetro, e pegam esse cetro e batem na cabeça de Jesus. Que rei ridículo! Ele apanha na cabeça com seu próprio cetro. Eles cospem nele. Eles cospem na cara do rei do universo. Não apenas os soldados, como os judeus perante Anás e Caifás. E ele não reage. Ele nada faz. Ele é crucificado totalmente nu. Mais uma humilhação. As pessoas que eram crucificadas tinham as suas vestes retiradas, e ele é totalmente humilhado, totalmente exposto. Algo que também nos vincula à queda de Adão em Gênesis 3, quando Deus cobre Adão, quando um animal é morto para cobrir a vergonha de Adão. A vergonha do segundo Adão não é coberta. Ele é exposto na cruz do Calvário. No ano 200 depois de Cristo, há uma pichação em uma parede romana, onde essa pichação tem um homem ao lado de uma cruz, com as mãos erguidas em sinal de adoração, e na cruz, um homem crucificado com a cabeça. E a cabeça desse homem é a cabeça de um jumento. E a frase escrita lá é a seguinte: Alexamenos adorando o seu Deus. Provavelmente Alexamenos era um cristão que adorava o Senhor Jesus, e aqueles homens, zombando dele, diziam: ele adora um Deus que deve ser burro, um Deus que foi crucificado. Como pode um rei morrer como um bandido? Que tipo de rei é esse? E Alexamenos sofre perseguição, ele é zombado, mas não chega nem perto do que Cristo foi zombado. Ele passa por humilhação, ele passa por vergonha, tendo todo o poder. Em segundo lugar, nós vemos no texto todo o sofrimento que Cristo passa. Ele é surrado, ele aguenta dor no nosso lugar. Ele já tinha sofrido de maneiras diversas, ele já tinha apanhado na noite anterior, ele passa essa noite em claro. E eu não sei como você fica no dia seguinte, depois de passar uma noite em claro. A gente fica totalmente desgastado, sem conseguir sequer pensar direito. E sem contar a tensão, porque ele sabia o que aconteceria com ele. Diz o texto bíblico no Getsemane que ele sua sangue. Tamanha a atenção pela qual ele passa. Ele foi traído, ele foi abandonado pelos seus amigos, nos seus últimos momentos, onde ele precisa de mais apoio. Ele não pode contar com os apoios dos seus discípulos, eles dormem, eles não estão ali do seu lado para dar-lhe apoio. Ele apanha diante de Anás e de Caifás, ele tem um julgamento injusto, ele é humilhado, ele está diante de um governador tolo como Pilatos, e agora os soldados o levam, mostrando e cumprindo-se o que diz Isaías 53:7, que como um cordeiro ele foi levado para um matadouro. Todos os soldados se reúnem para zombar dele. E agora então ele é açoitado. Um pedaço de madeira, onde tiras de couro são colocadas sobre ele, na ponta, pedaços de ossos. Normalmente fica um soldado de cada lado, eles prendem o condenado em um tronco, para que ele não pudesse fugir, sair, um de cada lado então batendo, com aquelas tiras, com aquelas pontas de osso, que cravavam na pele, arrancavam um pedaço de carne, que expõe os seus ossos e até mesmo órgãos internos. Um cidadão romano não poderia ser açoitado dessa maneira, porque isso poderia matar. Muitos, naquele momento, já morriam, posteriormente nem eram levados para a crucificação, porque morriam ali mesmo. E não é de admirar, então, por que Cristo não consegue carregar a sua cruz.
ele está exausto. E eles pedem então para Simão Cireneu carregar a sua cruz, diz o texto. Obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, o pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Ele não está dando conta. E Simão é forçado pelas autoridades a carregar-lhe a cruz. Veja, um homem inocente tendo que carregar a cruz de um condenado. É isso mesmo, uma grande ironia, porque ali temos um inocente, um justo, carregando a cruz de condenados, inclusive de Simão, o Cireneu. Simão é da região da Líbia, Cirene era a região da Líbia hoje, próxima do Egito, e pai de Alexandre Rufo. Marcos faz questão de situar quem é esse homem, Alexandre Rufo, que vocês conhecem. Paulo cita esses homens, inclusive a sua mãe, no final da carta aos Romanos, mostrando de fato que aquela família era uma bênção. A esposa de Simão e seus filhos são elogiados por Paulo, de modo que esse homem carrega a cruz de Cristo, mas isso gera um impacto grandiosíssimo na sua família. Esse serviço torna-se uma grande bênção para a sua família. O texto continua mostrando que a crucificação vai em frente. Eles levam Jesus para o Gólgota, e naquele momento eles dão-lhe vinho com mirra, que era um último ato de misericórdia para com o condenado, uma alma caridosa, quem dá para ele vinho com mirra, porque era uma espécie de anestésico, um vinho que gerava um entorpecimento, onde agora ele poderia, em face do sofrimento, daquela dor, ter a sua mente inebriada, anuviada, para que ele não sentisse tanta dor. E mais uma vez uma tentação. Obrigado. E mais uma vez uma tentação, porque é como se alguém dissesse para Jesus: faça do jeito mais fácil, você não precisa ter que sofrer tanto. Mas ele precisa ter a mente clara nesse momento, ele precisa passar ainda pela dor em nosso lugar, ele ainda precisa salvar aquele homem que está do seu lado, ele ainda precisa ensinar os seus discípulos, ele ainda precisa dizer palavras que são para o ensino nosso, e para que a gente pudesse ser ensinados pelas suas últimas palavras. Ele agora é pregado numa cruz, as suas mãos são estendidas. Para piorar, aquela cruz não foi feita para ele. A cruz era feita sob medida. Ela já tinha os seus buracos. Aquela cruz foi feita sob medida para um homem morrer naquela manhã, mas não era o Senhor Jesus, era Barrabás. Barrabás é quem seria crucificado naquela cruz. Mas naquela manhã, Barrabás é solto e outro morre naquela cruz em seu lugar, Jesus Cristo. E nós não somos diferentes de Barrabás, ele morreu no nosso lugar. De modo que talvez aquilo gerou ainda mais dor. E seus braços são esticados, os pregos perfuram as suas mãos, os seus pés, rasgando carne, músculo, tendões. Ele está com as costas feridas pelos açoites. Quando eles colocam sobre ele aquele manto, sobre as suas feridas, aquilo gruda sobre as feridas, e quando eles arrancam para crucificá-lo, isso gera mais dor. E agora ele está pregado numa cruz, farpas entram na sua pele, uma inflamação severa, um inchaço das feridas na região dos pregos, uma dor insuportável, uma dor de cabeça lancinante e uma sede insuportável. Ele perdeu muito líquido, sem contar que ele não consegue tirar os insetos para que pousem nas suas feridas. Ele está pregado numa cruz. Ele não consegue tirar os insetos dos seus olhos, da sua boca. Ele sequer consegue respirar direito. Ele sofre. De modo que era dito naquela época que uma pessoa crucificada morria 1000 mortes. E veja o que diz o verso 24: enquanto o Senhor Jesus Cristo está crucificado, o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Eles estão diante do Rei do Universo, o maior drama da humanidade, diante dos olhos deles, e eles estão preocupados com o que eles vão levar, um pedaço de roupa. E talvez você seja assim também. Enquanto a maior mensagem está sendo pregada, você está preocupado com a comida de mais tarde,
preocupado com o que vai fazer hoje à tarde, com as próprias coisas. Mas Deus mostra na cruz do Calvário para nós o que o pecado merece, para que toda a criação enxergasse o que o pecado merece, e ao mesmo tempo para que todo aquele que contemple Cristo na cruz do Calvário possa ser salvo, ver que por meio dele nós somos salvos. Verso 26 diz, a epígrafe, a sua acusação, o rei dos judeus, e eles colocam isso em cima, também para zombar dele. Tudo que Cristo encontra é incredulidade. Dos versos 29 a 32, mais escárnio, mais sofrimento. Eles blasfemavam dele, eles balançavam a cabeça dizendo: ah, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Salvou outros, você não perdoou o pecado de outros? Salva-te a ti mesmo, você não sequer pode salvar-se, desça da cruz, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Até os bandidos do lado dele insultam Jesus, mesmo entre os condenados, diz o texto bíblico que ele é zombado. Eles dizem: és um falso profeta. Eles blasfemam: tu és um falso rei, você não é poderoso, você é um falso sacerdote, você diz que salva outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Eles zombam do Senhor Jesus, como Golias zombava de Davi, como Emã zombava dos judeus. E é chegada a hora sexta, verso 33, e há trevas sobre a terra. Nós temos a humilhação, o sofrimento, então nós temos a vitória. A hora terceira era às 9 horas da manhã, que é o momento em que o Senhor Jesus é crucificado. A hora nona, meio-dia, é chegado o meio-dia, e ao meio-dia, diz o texto bíblico que há trevas sobre a terra. Houve trevas sobre a terra até a morte de Jesus, até as 3 horas da tarde, até a hora nona. E por que o texto bíblico faz questão de relatar que os céus se tornam em trevas? Por que os céus se manifestam? Em outro evangelho, em Mateus, faz questão de dizer que a terra treme, há um terremoto, porque as testemunhas do pacto se manifestam diante de Jesus. Em Deuteronômio, que é um livro que mostra o pacto de Deus para com seu povo, as testemunhas do pacto entre as partes são levantadas pelo próprio Deus. Os céus e a terra são testemunhas entre mim e ti. Se vocês escolher o caminho de bênção, vocês serão abençoados, mas um caminho de maldição, vocês serão amaldiçoados. Testemunhas inertes, imutáveis, em face a um povo mutável, mas agora diante do Deus imutável, Senhor Jesus Cristo, essas testemunhas se manifestam, os céus enegrecem, a terra treme. Ele está cumprindo o pacto no nosso lugar. Ele está cumprindo o pacto no nosso lugar. Quando Isaías inicia a sua profecia, no capítulo 1, verso 2, ele inicia a sua profecia evocando as testemunhas do pacto. Ele diz: ouçam os céus e escute a terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Agora eles se manifestam diante do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que cumpre toda a lei, mas é crucificado. No Calvário, o rei que está nas mãos de soldados romanos, ele agora cita as palavras de Davi no Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? E Davi, ele recita isso, posteriormente dizendo que Deus é quem o salva, Deus é quem o liberta, Deus é quem cuida dele. Ele anteveu o livramento divino em seu favor, não permitindo que ele fosse entregue nas mãos dos seus inimigos, mas agora no Calvário, o rei está nas mãos dos soldados romanos, daqueles que zombam deles. Deus protegeu Davi dos seus inimigos, de Golias, dos exércitos dos filisteus, da cólera de Saul, da revolta de seu filho Absalão, mas agora o seu filho, Jesus Cristo, é morto pelos seus perseguidores. Mas ele não entrega aos seus inimigos para ser derrotado.
ele é entregue para vencer, para triunfar na cruz do Calvário. Porque na cruz ele vence o maior inimigo, o maior gigante, a morte. A morte. Na cruz, Jesus matou a morte. Na cruz, ele expõe a ignomínia, as potestades, os principados, triunfando deles na cruz. E Marcos faz questão de mostrar a vitória na própria cruz, porque um centurião romano, talvez ele fazia parte daquele destacamento que viu, e ele viu todo o sofrimento, toda a humilhação de Jesus. Agora ele vê a sua morte naquela cruz. Ele que poderia ter escapado, ele poderia ter convocado mais de 12 legiões de anjos para salvá-lo, ele poderia ter descido da cruz, ele tinha todo o poder, mas ele não fez, por sua livre e espontânea vontade. Ele se entrega na cruz, ele determina o momento que ele vai morrer, porque depois que ele percebe que todas as coisas estavam cumpridas, ele entrega a sua alma, ele rende o seu espírito, ele dá um brado alto, e entrega o seu espírito ao Pai. Ele que, naquele momento em que sofre o abandono do Pai, onde o inferno sobe à cruz, na cruz, vence. O véu rasgou, diz Marcos, que o véu de alto a baixo se rasga em duas partes. Agora está pago. O véu que faz separação entre nós e Deus está rasgado. O mediador, a ponte entre nós e Deus, agora essa ponte está estabelecida. Por meio de Cristo nós somos salvos. E o centurião, ele presencia isso. Ele vê como Jesus reagiu ao escárnio, aos açoites, como a natureza reage diante da morte dele, os céus, a terra. E ele afirma: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Jesus é adorado no seu nascimento, e na sua morte ele é reconhecido como Deus. Mesmo na sua morte ele é reconhecido como Deus. Esse é o propósito do Evangelho de Marcos. Ele mostra para nós, o propósito dele é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja o que diz Marcos capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Depois, ao longo de todo o Evangelho, o próprio Deus diz que Jesus é seu Filho. No seu batismo, no capítulo 1, quando ele diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. No capítulo 9, na transfiguração, nós temos o próprio Deus dizendo sobre Cristo: este é meu Filho amado, a ele ouvi. Nós temos os demônios dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas em momento algum, ao longo de todo o Evangelho, nenhum homem diz que Jesus é o Filho de Deus. O primeiro homem que diz se encontra no capítulo 15, verso 39. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele morre na cruz como Filho de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos. E porque ele é o Filho de Deus, ao terceiro dia ele ressuscita. Ele vence a morte, ele destrói a morte, ele leva sobre si a vergonha no meu e no seu lugar, para que nós hoje possamos ter vida. E muitas vezes levamos uma vida ignorando o nosso Senhor. A gente pode até dizer que Jesus é tudo para nós, ou que nós o amamos, mas muitas vezes nós estamos preocupados em distribuir as suas vestes, em o que eu posso receber com isso. E nós não vivemos uma vida voltada para Ele, em adoração a Ele. E ao contemplar a vitória do Rei, queridos, o nosso Rei, aquele que não nos expõe, que não nos humilha, pelo contrário, diferentemente do Pelé que quer zombar dos seus adversários, Cristo morre na cruz para salvar os seus adversários. Nós éramos inimigos, que Ele transforma em amigos, em irmãos, em filhos de Deus, por meio dele. Curva sua cabeça.